Fala, meu queridão, estamos de volta com a lista de exercícios agora para resolver aquela listinha básica com 10 questões que a gente passa sempre e você vai resolvendo aí, você já resolveu na verdade, né? E agora só está esperando a correção e a correção está aqui, meu caro, a correção está aqui. Vamos lá, vamos pegar toda a teoria que foi passada na aula anterior e tentar jogar aqui nessa prática, nessa listinha de exercícios, beleza? Joinha, meu cara. Vem comigo. Questão 1. Determine a fração que representa a parte pintada de cada figura. Observa só. A gente viu que a fração ela é representada por duas partes, né? Tem um númerozinho que fica em cima, que a gente chama de numerador, e tem um númerozinho que fica embaixo, que a gente chama de denominador, e separando o traço fracionário, não é isso? Certo. O numerador representa quantas partes foram selecionadas daquelas partes que foram cortadas do denominador, das partes separadas do todo, não é isso? Então, por exemplo, aqui nessa figura aqui, o todo é essa imagem aqui que você está vendo, esse retângulo, nessa figura geométrica, que ela foi dividida em três partes, está aqui, ó, três partes. Então, se ela foi dividida em três partes, aqui embaixo eu já coloco 3. Isso. O 3 é o que representa quantas partes aquele todo foi dividido. E a parte de cima, meu caro, a parte de cima a gente vai ver quantas partes foram pintadas, quantas partes foram selecionadas. Está aqui, pai, ó. Está aqui. Foi selecionada uma de 3. Foi selecionada uma parte de 3. Então, essa parte que foi pintada aqui, a gente coloca em cima. E essa parte que foi dividida, quantas partes foram divididas, a gente coloca embaixo. Vai comigo aqui, ó. Quantas partes o todo foi dividido? Em 2. E eu peguei uma, tá aqui, ó. Tá uma pintada. Joinha, molezinha demais, né? Essa daqui, ó, pai. Vem comigo. 4 dividida, 1, 2, 3, 4. E pintado foram 3. Certo, vamos lá também, vamos aproveitar e praticar o seguinte. Como é que se lê, né, cada uma dessas? Essa daqui é 1/3. Lembra que o 3 a gente chama terço, né? A partezinha de cima a gente lê normal, 1, e a partezinha de baixo, o 2. E o 3 é específico. O 3 é terço e o 2 é meio. Então, aqui na letra D, aqui, a gente vê que é 1/2. Boa. 3/4. A partir do 3, 3, 4, 5, 6 até o 9, a gente lê como se fossem em números ordinais, né? Números que fazem ordem, né? Quarto, quinto, sexto, e assim sucessivamente. Então, 3/4. Vem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, 8 aqui embaixo. E foram pintadas 2, tá aqui, ó, 2. 2/8, né? Vem aqui, pai. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9, né? Tá aqui. 3 assim, com 3 assim, dá 9 ao todo. 9. E foram pintados 7. 7 nonos é que a gente lê. Aqui, ó. Um bloquinho aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços estão cortados e selecionados 3. 3 décimos. Joinha, pai. Molezinha essa primeira questão, molezinha. Questão somente teórica para a gente ver toda a parte, como que funciona, né, essa parte de frações, parte dividida e a parte selecionada. Vamos para a questão 2, meu queridão. Questão 2, em relação à fração 5 nonos. 5 nonos, está aqui, ó. 5. O que indica o denominador? Olha, a parte de baixo, 9, o denominador 9, indica quantas vezes, vai anotando aí, pai. O todo foi dividido. Pronto. Quantas vezes o todo foi dividido? E o que é que indica o numerador? Quantas vezes quantas vezes, quantas partes, né? Quantas partes, na verdade, quantas partes foram selecionadas? Isso.
Quantas partes daquela figura que foi dividida, né, daquele todo que foi dividido, quantas partes elas foram selecionadas. Joinha, pai. É isso, foi mais uma questão teórica. Na verdade, o conteúdo todo foi teórico, né? O conteúdo todo da última aula foi teoria apenas. E essa segunda questão retrata bem o que a gente já experimentou aí na primeira questão, né? Aqui é só em palavras, copia tudo, faz a correção direitinho. Se você colocou com outras palavras, não importa, desde que o sentido seja o mesmo, certo? Então vem comigo. Questão 3, pai. Questão 3. Uma caixa contém 3 bolas brancas. 3 bolas brancas. Tá aqui, ó. 3 bolas brancas aqui. 3 bolas vermelhas. Tá aqui. 4 bolas vermelhas, quer dizer, 4 bolas vermelhas. 4 bolas vermelhas. Tá aqui, ó. Bonitinho, pai. 4 bolas vermelhas. Vamos pintar para caracterizar. E 7 bolas amarelas. 7 bolas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, tá aqui. Aí vem comigo, pai. Ele pergunta o seguinte, ó. Qual é a fração que representa o número de bolas brancas em relação ao total de bolas? Em relação ao total de bolas. Qual é a fração que representa o número de bolas brancas em relação ao total de bolas? Olha, o total de bolas são 3 aqui, com 4 aqui, 7, com mais 7 aqui, 14. Ou seja, são 14 bolas ao todo. Né? Esse todo aqui foi dividido em 14 bolas, certo? E as bolas brancas representam 3. Ou seja, 14 avos. Isso. Lembra que depois do 11 a gente passa a chamar avos? Pronto. 3, 14 avos. Joinha, questão boa que já configura diferente das questões que a gente estava vendo. Essa questão aqui não precisou dividir um todo, né? O todo ele veio separado em bolinhas, né? E aí a gente já vê uma estrutura diferente das questões anteriores. Vem, questão 4, pai. Questão 4. Não, pera aí, papai. Questão letra B, tem a letra B essa questão, eu saltei aqui. Qual é a fração que o número de bolas não brancas representa em relação ao total de bolas? Olha, as não brancas são os que sobrou, né? Então, 14 que é o total, né? Em relação ao total de bolas, né? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha um fato curioso aqui, que é bom você prestar atenção. Olha, se a gente pegar aqui e observar, aqui eu vou somar os dois. Se a gente somar a parte de cima, o numerador, com o numerador desse aqui, ó, 11 mais 3, vai dar 14 sobre 14, né? 14, que representa o quê? O todo. Quando eu fizer isso aqui, 14 dividido por 14, que esse traço também representa uma divisão, 14 dividido por 14, vai dar 1. Olha só que observação legal. E 1 representa o quê? O todo. 1 é o todo. Veja que quando eu iniciei a fala sobre frações, eu disse que as frações são partes de um todo. Isso aqui é uma parte de um todo. O todo é 1. Aqui também é parte, representa partes de um todo. Assim como daqui nas próximas aulas a gente já vai passar a ver porcentagem, números decimais também. Tudo isso são números que representam partes de um todo. Joia, pai? Joia, então letra B, 11 sobre 14, certo? 14 avos, né? Questão 4, meu queridão. Como se lê, agora sim, né? Como se lê as seguintes frações? Aqui, ó. Letra A, 2 quintos. Isso, 2 quintos. Letra B, papai, 3 ficou um pouco borrado aí, mas dá para ver. Sextos, isso, 3 sextos. Letra C, 4, o numerador sempre lê normal, 4. Nonos, né? Nonos, isso, pronto, bonitão. Que coisa boa, É isso, mais uma questão fácil de teoria, mas muito essencial
para que a gente possa dar andamento no curso, né? Você entender como que forma a estrutura da fração e como se lê a fração. Joia, pai? Então vem comigo para a questão 5. Questão 5. A gente já chega agora na metade do primeiro bloco, né? Primeira parte. São 10 questões geralmente e essa é a quinta questão, metade. Vem. Observe as figuras que representam o mesmo inteiro e verifique se as frações são equivalentes. Justifique sua resposta. É aquele negócio de frações equivalentes, né? A gente pode observar aqui que essa fração, essa figura, né? Essa primeira figura, ela está dividida em 3 partes, não é isso? 3 partes, no qual 2 delas foram selecionadas e corresponde a essa parte aqui da pintura. Essa outra fração aqui, ela foi dividida em 6 partes, no qual foi coletado 4, só que corresponde à parte pintada, você pode observar aqui, que corresponde à mesma quantidade dessa outra. E essa é a ideia de frações equivalentes que você viu na aula anterior. E é mais ou menos isso. Só que outro fator também que a gente pode encontrar frações equivalentes é multiplicando esse número aqui de cima e o de baixo por um único algarismo, né? Por um único valor. A gente multiplicar isso daqui por 2 e isso aqui por 2, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes 2, 4, está aqui, e 3 vezes 2, 6. Ou seja, também mesma fração, caracterizando assim também, né, uma fração equivalente. Então dá para observar dessas duas maneiras. A parte pintada aqui corresponde à mesma parte daqui, ou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor e vendo se essa fração se equivalem, né? Se essas frações tornam-se iguais. Joinha, meu caro. Vamos para a questão 6. Quais das seguintes frações são equivalentes à fração 5/8? Quais dessas frações aqui são equivalentes a 5/8? Então, o que é que acontece? Vamos multiplicar 5/8 por vários valores, né? Para a gente observar como que vai se portar essa fração aqui. Se a gente multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por 2, eu só vou colocar um 2 aqui, já para identificar que está multiplicando por 2, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Se a gente multiplicar isso aqui por 2, vai ficar 10, 8 vezes 2, 16, está aqui, ó, 16/8, que é 10/16, né? Que é essa fração aqui, letra A. Então, essa daqui já demonstra que é equivalente, né? Vamos lá agora, 5/8. Vamos multiplicar 5/8 aqui por 3. Por 3, vai, multiplica por 3 agora e vai ver se é fração equivalente. Lembra que para encontrar fração equivalente a gente tem que fazer isso? Tem que ficar multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. 5 vezes 3, 15, está aqui. 8 vezes 3, 24, está aqui, pai. 15/24. Tem alguma? Tem, aqui, ó. De cara. Vai para a próxima agora, 5/8. Multiplica agora por 4, pai, para ver. Vai na fé, pai. Tem medo não. Por 4, tá aqui, ó. Tá aqui, por 4. Multiplicou por 4, 5 vezes 4, 20. Tá aqui. 8 vezes 4, 32. Frações equivalentes. Olha, aqui tá dando 20/16. Não pode. Não é essa alternativa. Vamos para outra. Vamos outra tentativa. Esse daqui também não é, né? 8/5. A gente já viu que a menor multiplicação por 2 aqui já deu um número maior que esse, então esse daqui já corta, pode cortar, sem medo. Vamos multiplicar agora o 5/8 aqui por 5, né? Por 5. Depois do 4 vem o 5. Pronto, vamos multiplicar por 5 para a gente ver aqui no que é que vai dar. 5 vezes 5, 25, tá aqui, ó. 8 vezes 5, 40. 25, 40, tá aqui, ó. Você tem que saber tabuada, não tem jeito, pai. 25 sobre 40. Agora, para terminar, pai, vamos multiplicar aqui o 5/8 por 6, para ver se dá aquele outro valor ali, né? Por 6, está aqui, ó, por 6. Multiplicou por 6, para ver se a fração é equivalente, 5 vezes 6, 30, está aqui. 8 vezes 6, 48. Não deu, né? A parte de cima deu, mas não é. Opa, não pinta não, vou fazer isso aqui, né? Quadrado. Pronto, então as frações equivalentes são essas daqui que a gente marcou x, né? Essa multiplicou por 2, por 3 e por 5.
Joinha, pai, questão boa para a gente averiguar como que a fração é equivalente, né? Quanto que a fração é equivalente e quais são as frações equivalentes. Vem comigo agora, questão 7. Questão 7. A figura mostra uma divisão de chocolates entre algumas crianças. Tá aqui, tem 5 crianças, né? Nas quais elas dividiram o chocolate em barra. Se uma criança comer 5 desse chocolate, qual será a fração comida? Comida, tá aqui, ó. O chocolate ele foi dividido inicialmente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes. Ele foi dividido em 10 partes, está aqui. 10 partes. Se a gente comer 5 delas, a fração comida vai ser 5 décimos. Se o chocolate será dividido entre 5 crianças, quantos pedaços cada uma ficará? Pronto. Tá aqui, ó. Tem 5 partes, né? Basta a gente dividir isso por 5, né? Quanto que cada uma ficará? Cada um ficará, se são 10 pedaços, né? Dividindo esses 10 pedaços por 5, se são 10 pedaços, dividindo cada um desses pedaços por 5, né? A gente vai ter que cada um vai ficar com 2 pedaços. Isso. Cada um vai ficar com 2 pedaços, né? Pronto. 5 décimos é a resposta da primeira, né? Alternativa A. E cada uma ficará com 2 pedaços. Joinha, meu queridão. Pronto, vamos lá. Questão 8. Tá acabando, pai. Tá acabando. Relaxa aí, fica calmo, que já tá acabando. Calma. Simplifique as frações, tornando-as irredutíveis. Letra A. Lembra como é que se torna uma fração irredutível, meu pai? Lembra? Como é que faz para tornar uma fração irredutível? Na fração equivalente, a gente multiplicou a fração por um número igual. Foi ou não foi? Foi. Você multiplicou por vários números iguais aqui, ó, para encontrar as frações equivalentes, não foi isso? Para reduzir essas frações, a gente vai fazer o processo inverso. Meu caro. O processo inverso você vai fazer. O processo inverso. Você vai fazer o... Ah, professor, então é fácil demais isso aqui. Se é para dividir, vamos lá. Eu vou dividir esse primeiro aqui por 2. Vou dividir por 2. E o de baixo também eu divido por 2. Olha o resultado que vai dar, preste atenção. 4 a gente dividindo por 2, 4 dividindo por 2 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Tem que saber tabuada de cor justamente por isso. O processo inverso da divisão é a multiplicação. 10 dividido por 2 dá 5, pai. 10. Pronto. Fechou, papai? Observa se tem mais alguma divisão a ser feita. Tem como dividir o 2 e o 5 por o mesmo número? Não tem. Então, fecha aqui, pai. Letra B, vem comigo. 18 e 24 está aqui, pai. Olha, divide esse número de cima por um número que possa também ser dividido pelo de baixo. 2, está aqui. Divide o de cima e o de baixo por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Ô, coisa boa, pai. Ô, coisa boa. Vou dividir por 2 de novo. Pera, pai. 9 dividido por 2 dá? Não dá. Eu tenho que dividir por 3. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Está aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Ô, coisa boa, pai. Deu certo agora, pai. Deu certo. Não posso mais dividir nenhum dos números aqui. Não posso dividir mais nenhum dos números por um mesmo número. Então, fechou. A fração redutível daquela primeira fração é essa aqui. 18, 24 é 3 quartos. Letra C. 25 por 50. Esse daqui a gente já fez, né? Você fez esse daqui. Você fez e a gente dividiu isso aqui por 5. Você lembra? Isso. Professor, eu também descobri que a gente pode dividir por 25 logo aqui. Será, macho? Divide o de cima e divide o de baixo? Divide. Então, se divide os dois, já está fechado. Não importa a quantidade do número. 25 dividido por 25 dá 1. 50 dividido por 25 dá 2. Então, pronto, fechou, pai. Fechou. Ah, então quer dizer que não importa o número, não importa o valor numérico ser grande ou pequeno. Eu posso dividir. Se dividir o de cima e o de baixo, já era, pai. Fechou.
Fechou. Letra D tá aqui, ó. 14 sobre 15. Agora, ache um número que divide os dois. Vá. Você é o bonzão, vá. Não vai. É isso mesmo. Não vai, papai. Não vai. 14 sobre 15, não existe um número. Se eu botar aqui 2, 3, 4, 5, não vai ter um número que vai dividir os dois. Então, só por via de curiosidade, esses números eles são chamados primos entre si. O único número que divide os dois é 1, né? Então, são chamados primos entre si. São números primos entre si. Joia? Vamos lá para a questão 9, pai. Questão 9. Simplifique, quando possível, as frações para obter denominadores iguais a 6, sempre. Simplificar, quando possível, para se obter as frações, os denominadores iguais a 6. Pronto. Uma coisa que ele quer saber aqui é sempre, o denominador tem que dar 6. Pronto, isso já é fixo, pai. Isso já é fixo. Não importa qual número você vai dividir, não importa. O importante é que o denominador seja 6. Certo? Então, vem aqui, ó. Vamos para esse aqui primeiro logo. Vamos para logo letra D. Vamos quebrar padrões aqui. Qual número? Repara só. Qual número? Repara só. O melhor jeito de fazer isso é colocar logo 6 aqui. Então, o que eu digo é o seguinte, ó. Vai ter um número que eu vou botar aqui, ó. Vai ter um número que eu vou botar aqui e vou botar aqui. Que quando eu dividir isso daqui, 30 dividido por esse número vai dar 6. Vai, me diz aí. A gente viu aqui que eu fiz o seguinte, eu peguei esse 4 aqui, dividi por 2, não foi aqui, ó. Dividi por 2 e deu 2. Deu esse número aqui. Repara só, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Se eu pegar o 30 e dividir pelo 6, se eu pegar o 30 e dividir pelo 6, 30 dividido por 6 vai dar 5. Vai dar 5. Por quê? Porque 6 vezes 5 é 30. Isso. Repara só o raciocínio. 30, se eu pegar o 30 e dividir por 6, se eu pegar esse número aqui e dividir por 6, vai dar esse número aqui. Vai dar esse número aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse número aqui, o 10, e dividir pelo 5 aqui, vai dar o meu 2 aqui. É a mesma coisa. Então, se eu pegar o meu 30, dividir pelo 6, vai dar esse número aqui, ó. 30 dividido por 6, 5. Tá aqui, pai. Matou. 5. Então, se eu tenho que dividir o de baixo, mesma coisa, dividir o de cima, aqui também tem que ser 5. 20 dividido por 5, 4. Tá aqui. Pronto. 4 sextos é a fração irredutível, né? É a fração simplificada, igual com denominador igual a 6. Professor, mas aqui ainda pode dividir? Pode. Aqui eu posso dividir por 2 e aqui por 2 também. Mas o negócio é que ele quer o denominador igual a 6. Ele diz aqui, ele determinou. Então você tem que ficar ciente disso aí. O denominador aqui tem que dar 6 sempre. O denominador aqui tem que dar 6. Aqui é 8, né, pai? O denominador aqui tem que dar 6. Repara só, vai no mesmo raciocínio, pai. Vai no mesmo raciocínio. Não vacila, não. Vai. Pensa do mesmo formato. Pensa do mesmo jeito. Qual o número que eu vou dividir aqui? E vou encontrar esse aqui. 48 dividido por 6 dá 8. Então, esse daqui é o 8. Né? Isso. Boa. Boa, bem pensado. Então, aqui tem que dividir por 8 também. E 72 dividido por 8 dá 9, pai. 9 sextos é a fração procurada. Como esse outro aqui não é a fração irredutível ainda, dá para dividir. Dá para dividir por 3, mas eu não vou fazer isso aqui, porque ele quer o denominador igual a 6. Boa, pai. Isso. 42 dividido por 6 dá 7. Dá esse número aqui, pai. 14 dividido por 7, se dividir o de baixo por um número, eu tenho que dividir também o de cima. 14 dividido por 7 dá 2. Joinha. 38 dividido por 6. 38 dividido por 6 não existe. Então, não tem um número aqui que eu vou transformar isso em fração com denominador igual a 6. Veja que ele diz quando possível. Então, nesse caso aqui, não é possível.
Joinha, papai. Questãozinha boa, que já trabalha um pouco de números, né? De operações. Mas pega o raciocínio aí. É essencial que você saiba a tabuada. É essencial. Procura aprender a tabuada. Eu coloquei já uma tabuada no grupo, certo? Uma tabuada personalizada no grupo. Pratica, tem que decorar mesmo. Tem que decorar a tabuada, não tem jeito. Decora. Entende como funciona, e decora, não vai. E você vai pegar muita coisa do que a gente está vendo aqui só em aprender a tabuada. Joinha, pai. Então vem, questão 10, vamos fechar isso aqui, vamos fechar, papai. Já abusou, tá demais. Questão 10. Questão 10, tá aqui, ó. Olha os pássaros aí atrapalhando. Vem, questão 10. Ó, meu avô tem 60 anos. Eu tenho 3 décimos. Aí aqui tem uma explicação, né? Esse também é um formato, é uma forma de representar frações. 3 décimos é assim. Ou pode escrever assim, né? Geralmente quando tem computador e tal, a gente escreve nesse formato, 3 décimos. Meu avô tem 60 anos. E eu tenho 3 décimos, né, da idade de meu avô. Quantos anos eu tenho, né? Então, o que é que acontece? Vamos passar a mesma ideia que a gente fazia na questão das figuras para cá, para a questão dos números também. Muitas vezes a gente vê número e acaba se assustando, né? Acaba se assustando. Qual a ideia é essa, professor? Olha, quando a gente for, você tem uma figura, né? Uma figura aqui. E você quer tirar 2/4 dessa figura. O que é que você fazia? Você faria, né? Você fazia o seguinte: você dividia isso aqui em 4, né? Essa parte aqui é a que divide. E aí pegava e pintava 2 delas, não é isso? 2 dessas partes você pintava. É isso que você fazia. É ou não é? Pronto. Se eu tenho um número, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou dividir esse número, divide esse número nas partes de baixo e pega 3, no caso aqui, das partes de cima. Ele quer que eu divida esse número em 10 partes e depois pegue 3. E é isso que você vai fazer, papai. E é isso que... Se você dividiu 60 em 10 partes, você vai ver que você vai ficar 6 para um lado, 6 para outro, 6 para outro, 6 para outro, 6 para outro, e assim até 10. 10 partes. E ele quer que você pegue dessas partes, depois que dividir esse número em 10 partes, os 60 em 10 partes, você vai pegar essa quantidade, 3 dessas partes. Se você pegar 3, você vai ver que dá 18. Então, 18 é o total de anos que essa pessoa tem, né? Que ele diz quantos anos eu tenho. 18 é o total, é 3 décimos dessa parte. Ou seja, a gente divide esse número aqui em 10, divide ele em 10, deu isso aqui, né? Dividindo, dá 6 em cada parte, 6 em cada bloquinho. E pegando 3 desses bloquinhos, você vai ver que você vai dar 18. Vai ser 6 mais 6, 12, com mais 6, 18. Joinha, 18 anos é o que eu tenho. Então, é levar a ideia que a gente fez da imagem, né, para os números também. Joinha, é isso, cara. Um forte abraço. Até mais. A gente encerra aqui nossa aula, né, nossa aula de finalização de exercícios, né. Semana que vem tem mais e a gente já vai partir para realmente as operações. Acho que já deu para você entender como que funciona as frações, né? Acho que semana que vem a gente já parte para operações. Soma, subtração e depois multiplicação e divisão. Joinha, cara. Um abraço e até mais.